Olá, deusa! Seja bem-vinda à nossa semana, o Florescer da Deusa. Good for me. Lately I was feeling like Eu sou Tami Gomes e vou te apresentar aqui o nosso terceiro tema. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre os ciclos da deusa Lua. Quais são os aspectos mais relevantes desses ciclos e o porquê que nós passamos por eles? Quais são as nossas conexões pessoais como mulheres e os ciclos lunares, que é algo que eu sempre trago aqui para vocês. Então, bora lá que tem assunto para falar. Eu vou falar agora sobre a lua nova. Quais são os aspectos da lua nova? Quando a lua nova aparece no céu, nós temos uma reconexão com o início. A lua nova, ela representa o arquétipo mais profundo da anciã, né? O que é anciã? Anciã é uma vida sábia de alguém que chegou a uma certa idade com tanta sabedoria dentro de si. E aí, quais são os elementos que regem essa lua nova? São os elementos do fogo. E os elementais são as salamandras. As salamandras, que são os elementais, é como se fossem o espírito do fogo. É como se fossem a essência do fogo. É com as salamandras que o fogo se torna fogo. E interessante que quando a gente fala de fogo, eu também falo da estação do ano, que é o inverno. E é interessante pensar que o elemento da lua nova, sendo fogo, e representando também a estação do ano, que é o inverno, isso quer dizer que no inverno, que é no tempo em que a gente fica mais recolhida, quer dizer que a gente deve trabalhar mais o nosso fogo, o nosso entusiasmo e as nossas ideias também, tudo aquilo que a gente pretende transformar e trazer para uma ação, para um lugar mais concreto. É interessante falar que a direção também é a direção sul, é a direção que traz a força do fogo. E também podemos falar sobre algumas palavras, alguns sinônimos que têm essa conexão com essa lua nova, com esse aspecto novo da face da deusa, da face da lua, que seria a ação, seria a paixão, o fogo, o entusiasmo, o brilho, né? A impulsividade também é um aspecto interessante de falar. O recomeço, a realização, o renascimento, entre outros. Tudo que tenha a ver com inícios precisa de uma sabedoria por trás. Por isso que o arquétipo da lua nova é a anciã. Certo? Falar da segunda face da lua, da segunda face da deusa, que é a lua crescente. Logo após a chegada da lua nova, com o passar de 7 dias aproximadamente, entramos na lua crescente. A lua crescente representada pela estação da primavera. Daí a gente já tem uma noção do que é essa energia de lua crescente. Ela é uma energia que tem como arquétipo principal a donzela, a virgem, a eterna virgem. A donzela, ela é como se fosse uma semente. Ela é a semente da vida. É nela que está contida toda a alegria do início daquilo, do espírito que veio à Terra. Então é uma lua que traz a consistência. Ela tem como elemento fundamental a Terra e os elementais são os gnomos, que são, como eu disse, o espírito, né? Como se fosse a ânima da Terra. A direção
é a direção norte. E também uns aspectos de sinônimos, né? Nós temos a constância, nós temos o aterramento, nós temos a persistência, né? Nós temos o foco, que é um dos elementos muito conectados com o elemento terra, que é o que nos traz um pouco mais de aterramento para concretizar aquilo que nós queremos, né? Seja na nossa vida pessoal, profissional, enfim, na nossa vida, no dia a dia, na nossa vida real. Então, a gente pode trazer esses aspectos do elemento terra. E uma das formas de se conectar, né, com o elemento terra, nada mais é com plantas, também com cristais. Então, procure experimentar se conectar com os elementos. Isso é um exercício que deve ser feito sempre, 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 diariamente. Faz parte da nossa cura e da nossa reconexão com Gaia e com todo o nosso feminino, né? Logo após a Lua ter crescido, ela chega ao seu auge. É quando a Lua está de frente para o Sol, é quando ela reflete todo o brilho que o Sol reluz para ela. É uma lua representada pelo arquétipo da mãe, pelo arquétipo de resplendor que a mãe transmite quando ela é mãe, quando ela nutre, quando ela dá vida, quando ela fertiliza algo. Então, é importante a gente falar sobre esse aspecto que é muito conectado com as nossas emoções, que é o elemento água. É o elemento que traz a maleabilidade. E esse elemento, ele tem como elementais as ninfas, que fazem fluir, o fluir da água, como se fossem as moléculas da água. E nós também temos a representação da estação, que é o verão. Por isso, nós temos o elemento água, para trabalhar toda essa água no verão, né? O verão a gente sabe que é uma época muito quente. Então, como elemento regente dessa época, dessa lua cheia, desse auge, é a água, é porque nós precisamos olhar mais para esse elemento e buscar mais dele no nosso dia a dia, certo? E aí a gente pode trazer alguns sinônimos que representam, né, a água, como a fluidez, a maleabilidade, a flexibilidade, a limpeza, o banimento também tem a ver com a água, porque a água limpa, a purificação tem a ver com a água, certo? Então, reflitam sobre os elementos, reflitam sobre as faces que a deusa traz, porque o número 4 é um número muito forte quando a gente traz ele para a matéria. E ele está conectado com todos esses os 4 direcionamentos, os 4 elementos, tudo que for 4, as 4 estações da Lua, né? As 4 fases da Lua, quer dizer. E o 4, ele traz essa força de foco, de estar concreto, de estar no plano físico, de estar no plano palpável, porque é um número realmente material e realmente masculino. Chegamos na lua minguante. Essa é uma lua que eu acho ela incrível. É uma das fases mais misteriosas que nós temos quando falamos de 4 fases lunares. Para quem não sabe, eu não falei no início, mas para quem não sabe, uma lua, nós contamos o tempo em 13 luas, como vocês viram. Uma lua tem 28 dias. 28 dias tem 4 fases lunares. E as 4 fases lunares representam um ciclo, porque nesse ciclo de 4 nós temos nascimento, desenvolvimento, amadurecimento e finalização, morte, para uma próxima fase. E é uma das fases mais misteriosas, mais lindas que nós temos. Em um ponto de vista poético, eu costumo dizer que na lua minguante é quando
A lua e o sol, logo após terem aquele caso de amor, depois de terem flertado, olhado um para o outro, eles vão de encontro. A lua começa a se despir e se mostrar para o sol na forma original que ela é escura. Ela é negra. Ela não é como o sol, que brilha e resplandece o tempo todo. Ela tem suas fases, ela é cíclica porque ela é feminina. E esse é o ponto X de ser feminina, de ser mulher, é se conectar com esses planos naturais. E aí, chegando na lua minguante, quando ela resolve se despir, e nós também vamos nos despindo. Essa é uma lua que representa a face da feiticeira. Quem é a feiticeira? A feiticeira é a face madura da mulher. É aquela face que já não aceita papinho. Ela não aceita papinho vazio. Ela já não aceita perder o seu tempo precioso e valioso com coisas que não vão agregar a ela. Ela não tem paciência para isso. Então ela é muito criteriosa. A feiticeira é essa. Ela sabe, ela tá indo em direção à face anciã. Então ela sabe de muita coisa. E nós temos como elemento principal da lua minguante o elemento ar. E os elementais são os silfos. E o elemento ar, ele traz um movimento, ele traz a transformação, a mudança, a comunicação, as relações. Ele traz toda essa transição de comunicação que nós temos, certo? E aí nós temos, com certeza, ele está conectado à estação do outono, que tem a ver com a estação dos ventos, certo? E a direção dele é a leste. E é incrível porque representa todas as finalizações de ciclos, representa os finais, os banimentos, as mortes de tudo aquilo que já foi, de tudo aquilo que nós já realizamos. Então é uma lua muito misteriosa. E os 4 últimos dias dessa lua, nós costumamos dizer que se chama de lua negra, lua do banimento, lua de limpeza. Independente do que você chame, é uma lua que traz uma purificação. Então, se você quiser se conectar com essa purificação que você precisa de finalizar algo, se conecte com a lua minguante nos seus 4 últimos dias. Como eu fiz na última ritualística lunar, se você não participou, fica ligado que logo mais vai ter outra, tá? Com outro propósito diferente, porque como eu disse, nós somos cíclicas e sempre estamos querendo transformar em algum ponto. Certo, deusa? Então, esse é o meu recado. Hoje falei um pouquinho sobre as faces da deusa, sobre as faces que representam os ciclos da vida, os nossos ciclos femininos. Então, fica ligada que a próxima aula, vai ser incrível.